Então, boa noite a todos. O Matheus ele vai apresentar hoje o trabalho de conclusão de curso dele, né? Aplicação da manutenção centrada em confiabilidade para promover a melhoria da manutenção dos equipamentos de uma agroindústria, né? É um trabalho que ele tem feito durante a vida profissional dele também, né? Ele teve essa oportunidade aí e a chance também, né, da empresa e da sua liderança para trabalhar nisso. Então, agradecemos, né, Matheus? Pode mandar aí os nossos cumprimentos do IFSC lá para o pessoal da sua empresa, tá? E a gente valoriza muito, né, essa disponibilidade que a indústria dá para o meio acadêmico, né? Isso daí é bastante proveitoso para o país, né? Então, nós temos também alguns estudantes aí que estão prestigiando, né, a tua apresentação. Temos, então, que cumprimentar a nossa coordenadora do curso, né, a professora Vanessa, o professor Jean, que aceitou, né, esse desafio mesmo depois do TCC1, né, ele aceitou participar da banca do TCC2 e traz sempre excelentes contribuições para o trabalho, né? Então, Matheus, gostaria de saber se você gostaria de, quebrando o protocolo um pouco, né, comentar alguma coisa mesmo antes aí sobre o trabalho, a banca, a esposa que veio hoje prestigiar também, né? Só agradecer primeiramente ao professor por ter aceitado o convite para ser orientador, todo o apoio que o senhor me deu, todas as nossas conversas, dia de domingo até conversando. Então, muito obrigado por isso, pelo seu tempo. Agradecer os membros da banca também, obrigado por estarem aqui. Minha esposa, por toda a paciência que eu tive aí nesse período, os colegas aí. Boa apresentação, Matheus. São 30 minutos, não é, professora? Até 30. Isso. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Matheus Ribeiro Pellegrini e hoje vou apresentar o meu projeto referente ao trabalho de conclusão do curso 2. Então, ele traz como tema a aplicação da manutenção centrada em confiabilidade para promover a melhoria da manutenção dos equipamentos de uma agroindústria. Como problema de pesquisa, foi abordada a seguinte questão. É possível utilizar a manutenção centrada em confiabilidade na gestão da manutenção de uma agroindústria de abate animal para diminuir as falhas de manutenção e aumentar a confiabilidade das máquinas e equipamentos, garantindo a qualidade dos produtos e do processo produtivo? Então, como justificativa para esse projeto, analisou-se o processo produtivo da agroindústria em questão. Então, essa agroindústria ela trabalha com abate animal, trabalhando e produzindo 6 dias por semana. Por hora, eles abatem e processam aproximadamente 14 mil frangos. Então, no final do dia, aí, o abate e processamento chega perto de 200 mil frangos por dia. Então, para que aconteça esse abate do frango hoje, eles passam por um planejamento de 30 a 40 dias, mais ou menos. Então, quando esse frango chega para a agroindústria, ele precisa que seja abatido naquele dia. Então, as máquinas que esperam eles precisam ser confiáveis e precisam desempenhar a função requerida plenamente. Dentro disso, o Departamento de Engenharia e Manutenção dessa agroindústria, o objetivo dela é garantir que as máquinas sejam confiáveis e garantir a redução das falhas dessas máquinas. Para que isso aconteça, eles sempre têm que estar se antecipando aos problemas, se antecipando ao que acontece com as máquinas. Com isso, eles têm que fazer um acompanhamento. Como a agroindústria é muito grande, tem muitos setores, muitas máquinas, eles precisam de uma ferramenta auxiliar que ajude nisso. Nisso entra a MCC, que é uma metodologia de manutenção centrada em confiabilidade. Então, como objetivo geral desse trabalho, foi a elaboração de propostas de planejamento e controle de manutenção, utilizando a metodologia de manutenção centrada em confiabilidade, visando a redução de paradas não programadas e aumento da disponibilidade. Foram colocados também 3 objetivos específicos. Então, o primeiro deles era listar os dados das máquinas com maior índice de paradas não programadas, conforme o sistema de controle da agroindústria. Eu deixei grifado só o compreender, que foi um comentário feito pela banca no TCC1, só para mostrar que já foi alterado também. O segundo objetivo foi calcular os indicadores de confiabilidade desses itens. Então, os indicadores foram tempo médio para reparos, MTTR, tempo médio entre falhas, MTBF, e disponibilidade de máquina.
E por fim, propor melhorias para a manutenção, utilizando princípios da manutenção centrada em confiabilidade. Como revisão de literatura, foi abordado alguns tópicos, como história e evolução da manutenção, definições relacionadas à manutenção, por exemplo, o que é uma falha, o que é uma pane, o que é um defeito, os tipos de manutenção, que são manutenção corretiva, preditiva, preventiva, entre outros, os principais indicadores de manutenção, que é o tempo médio entre falhas, tempo médio entre reparos e disponibilidade, e é mais importante o que é a manutenção centrada em confiabilidade. Para cumprir os objetivos citados nesse projeto, como metodologia, foi fixado 6 etapas. Então, a primeira delas seria gerar o histórico de horas de serviço no sistema que a agroindústria utiliza. Posteriormente, identificar o setor com maior percentual de horas de máquinas paradas. Identificar qual a máquina com maior percentual de horas paradas no setor mais crítico. Realizar o cálculo dos principais indicadores para se determinar a confiabilidade da máquina. Identificar quais as principais falhas da máquina. E, por fim, elaborar propostas para a redução dessas falhas. Agora, entrando na parte de análise e discussão dos resultados, então, na etapa 1, que seria a geração do histórico de horas de serviço no sistema da agroindústria, essa parte, por mais que seja a parte relativamente mais simples do trabalho, era a mais importante, porque é nessa parte que os dados eles iam ser obtidos. Então, se a gente tivesse uma filtragem errada e uma geração de dados incorreta, o resultado final do trabalho também seria incoerente. Então, foi gerado um histórico de horas de serviço apenas corretivas do sistema. O período escolhido foi de 1/11 de 2022 até 1/5 de 2023. E esse relatório retornou para nós 671 horas de serviço. Então, como são muitos dados, foi realizada a categorização e criação de uma tabela com possibilidade de filtragem. Então, conseguia filtrar por setor, por data, por máquina. Posteriormente, foi realizado o agrupamento dessas ordens de serviço por setor e também realizado o somatório da quantidade de horas de máquina parada por setor. Então, avançando já para a etapa 2, que seria a identificação do setor de maior criticidade, a gente conseguiu utilizar a tabela feita na etapa 1 para verificar isso. Então, a gente conseguiu constatar que o setor de expedição, o EXD, ele ficou aproximadamente 550 horas com máquina parada. Também como ferramenta auxiliar foi feito um gráfico de Pareto e nele destaca bem essa discrepância de valores. Então o setor de expedição ele fica ali com mais de 500 horas de máquina parada, enquanto o segundo setor mais crítico não chega nem a 200 horas. Na terceira etapa, então, seria a identificação da máquina com maior tempo de inatividade do setor mais crítico. Então, o setor mais crítico, conforme foi dito na etapa 2, é o setor de expedição. Então, novamente foi voltado para o sistema para realizar retirar um relatório. E esse relatório foi tirado somente com as ordens de serviço comparada das máquinas do setor de expedição. Então, esse relatório ele retornou para nós 95 ordens de serviço. E dentro dessas 95 ordens, foi identificado a máquina com maior tempo de parada e, consequentemente, a mais custosa. Esses dados eles foram organizados e realizada a filtragem dos dados. Posteriormente, foi criada uma tabela contendo o somatório das horas de inatividade de cada máquina. E também, como ferramenta auxiliar, foi utilizado o gráfico de Pareto e um gráfico de média móvel. Então, já na tabela a gente consegue verificar que a máquina com maior tempo de parada foi a M771, empilhadeira retrátil MR16HD, com quase 350 horas de inatividade. A segunda máquina, a M773, ela não chega nem a 80 horas, então é uma discrepância bem considerável. E com o gráfico de Pareto a gente consegue verificar melhor isso. Então, a MR16 apresenta um percentual de aproximadamente 60% do total de horas paradas do setor de expedição. Então, o setor apresentou 550 horas e 60% é só dessa máquina. Analisando também, juntamente com a M772, que é a empilhadeira do mesmo modelo que atua no mesmo setor, essa empilhadeira não chegou perto de 30 horas. Então, de 350 para 30 horas é bastante diferença. No gráfico de média móvel, então a gente conseguiu constatar que a média de máquinas paradas do setor é de aproximadamente 54 horas
E analisando os dados, excluindo a M771, essa média cai para 22 horas. É muita diferença. Já na etapa 4, foi realizado o cálculo dos indicadores de manutenção. Então, foi calculado o tempo médio para reparos, o tempo médio entre falhas e a disponibilidade. Para a obtenção dos dados, também voltou o seu sistema para retirar um relatório contendo exclusivamente as ordens comparadas das máquinas críticas. No TCC1 foi dito que seria calculado somente os indicadores da máquina mais crítica, mas aí a gente ia ficar sem ter uma comparação. Então a gente optou por fazer o cálculo da M771 e da M772, que é a máquina do mesmo modelo que atua no mesmo setor. Também no TCC1 foi dito que possivelmente seria utilizado um software para calcular esses indicadores, que seria o ProConf, mas devido à variação dos resultados de mais de 10%, optou-se por utilizar somente o cálculo das planilhas eletrônicas. Então aqui para calcular o tempo médio para reparos, basicamente precisou do número de ocorrências e do somatório dos tempos de reparos. Aqui está o cálculo então e os dados da M771 e o cálculo e os dados da M772. Conseguimos verificar então que a M771 apresentou um tempo médio para reparos de aproximadamente 15 horas e a M772 registrou um tempo consideravelmente menor de aproximadamente 1 hora. Então, com isso a gente já consegue identificar que a M771 apresenta uma baixa mantenabilidade em comparação com a M772. Dessa forma, é sim necessária a otimização do processo de manutenção para reduzir os tempos em estado de pane desse equipamento e a minimização dos impactos negativos das paradas não programadas desse equipamento, possibilitando a melhoria da disponibilidade desses ativos. Para calcular o tempo médio entre falhas, então também foi utilizado uma planilha similar, porém aqui precisou-se dos números de ocorrências e do tempo médio, do somatório dos tempos entre as falhas. Aqui estão os dados da M771 e da M772. Aqui então conseguimos evidenciar que a M771 demonstrou um tempo médio entre falhas de 178 horas e a M772 um tempo médio entre falhas de aproximadamente 135 horas. Com isso, a gente evidencia que a M771 tem maior confiabilidade no que diz respeito à frequência de ocorrência de falhas. Porém, se analisarmos os dois indicadores juntos, o tempo médio entre reparos e o tempo médio entre falhas, a gente consegue verificar que a M771, embora demore mais tempo para falhar, quando ela falha, o tempo médio entre reparo dela é de 15 horas. Enquanto a M772 demora menos tempo para falhar, mas quando ela falha, o tempo médio de reparo é de apenas 1 hora. Por fim, foi calculado o indicador de disponibilidade. Então, basicamente, os dados necessários para calcular esse indicador foram os dados obtidos com o tempo entre falhas e o tempo entre reparos. Esse indicador reflete a capacidade operacional de cada equipamento em termos de estar disponível para desempenhar a sua função requerida. Então, a M771 apresentou uma disponibilidade de 92%, enquanto a M772 foi identificada uma disponibilidade de 99%. Avançando para a etapa 5, então, que seria identificar as principais falhas da máquina de maior criticidade. Então, o procedimento para a obtenção dos dados foi bastante similar às etapas anteriores. O SIGA retornou um relatório para nós contendo 23 falhas da M771 e essas 23 falhas elas foram categorizadas de acordo com a natureza da intervenção, sendo ela intervenção mecânica ou intervenção elétrica. Com isso, destacamos que 74% das quantidades de falha e 70% do tempo de inatividade foi devido a problemas mecânicos. Posteriormente a isso, foi realizada uma análise detalhada dos problemas mecânicos e elétricos para tentar identificar quais problemas mecânicos estão acontecendo e são recorrentes e da mesma forma para os problemas elétricos. Então, com essa análise, a gente conseguiu identificar que o motor de tração representou cerca de 63% do total de tempo de inatividade decorrente de problemas mecânicos. Então, analisando o gráfico decorrente com a quantidade de falhas, o parafuso, das falhas que ocorreram da mecânica, ele apresentou 7 vezes esse problema no parafuso.
Porém, se analisarmos o gráfico contendo as horas, esses problemas de parafuso refletiram em menos de 10 horas de parada de máquina. Enquanto o motor de tração, ele teve apenas 2 ocorrências, porém essas 2 ocorrências já foram suficientes para uma parada de mais de 140 horas dessa máquina. Mesma forma da parte elétrica, o módulo representou 50% das falhas elétricas e 97% das horas de inatividade totais devido a problemas elétricos. Então, das 6 ocorrências que tivemos devido a problemas elétricos, o módulo apareceu 3 vezes, e essas 3 vezes já conseguiram deixar o equipamento parado por mais de 90 horas. A partir daí, verificou-se a necessidade de analisar os custos de manutenção. Então, o valor gasto nas manutenções da M771 é de aproximadamente 70% do total gasto para a manutenção das 4 empilhadeiras que tem no setor de expedição. Então, analisando aqui o gráfico de Pareto, a gente verifica que a M771, nesse período de 6 meses, gastou mais de R$90 mil entre manutenções corretivas e preventivas, enquanto a empilhadeira M772, que é do mesmo modelo, utilizou menos de R$20 mil nesse mesmo período, apresentando um número de disponibilidade maior. Analisando de forma macro, o setor de expedição utilizou R$242 mil para realizar a manutenção de todas as máquinas e equipamentos presentes no setor. E a empilhadeira M771 foi responsável por quase 40% desse valor. Então, de R$242 mil que o setor utilizou, R$90 mil foi só na M771. Na última etapa, então, seria a proposta de melhoria. No início do projeto foi entrado em contato com a supervisão de manutenção para solicitar se seria possível começar esse trabalho. Eles deram o retorno que sim, só eles pediram para ficar a par dos dados que a gente fosse encontrando. Então, a partir do momento que a gente já tinha custos de manutenção, indicadores e tudo mais, esses dados eles foram repassados para o supervisor. Então, foi repassado para ele esses dados indicadores e que a gente identificou que a máquina mais problemática era a M771. Então, ele ficou feliz porque o departamento já tinha visto, já tinha identificado esse problema. Então, essa máquina estava dando problemas na expedição, mas também problemas na produção. Porque o estoque que a agroindústria tem não é muito grande, então a expedição ela tem que estar a todo vapor para conseguir suprir o que a produção coloca no estoque. Então, se a expedição não consegue tirar do estoque, consequentemente a produção vai ter que parar de produzir porque não tem espaço para armazenagem. Então, essa máquina, além desses problemas de produção, apresenta um custo substancial de manutenção, tendo impacto significativo nas operações e também no setor. Com isso, verificou-se a necessidade, sim, da otimização da eficiência operacional, aumento de confiabilidade e possibilidade de redução dos custos de manutenção. Com isso, foi voltado o nosso foco para a aquisição do novo equipamento. Então, essa indústria também ela não tem autonomia para adquirir um equipamento tão caro, então eles têm que querer passar para a matriz por um plano de investimento. Então, só esses dados não seriam necessários, a gente ainda precisaria do orçamento de uma máquina nova e da análise de depreciação dessa máquina, que foi feito posteriormente. Então, a depreciação, o sistema mesmo da agroindústria já tinha, eles tinham considerado uma vida útil de 120 meses para esse equipamento, que seria 10 anos. Ela tem uma data de aquisição de 1/5/2015, então estaria próximo já desse tempo de vida útil. E o valor residual que ela tem hoje é de aproximadamente R$20 mil. Então, a gente conseguiu evidenciar também que o custo de manutenção de 6 meses desse equipamento supera em mais de 4 vezes o valor que ela apresenta atualmente. Também foi entrado em contato com o fornecedor das máquinas para solicitar o orçamento do equipamento novo, e a partir das especificações que o setor de expedição precisava, a gente conseguiu encontrar um modelo 1.6 MR16BL que satisfaz todas as especificações. Então, o orçamento veio para nós com o valor de aproximadamente R$400 mil para a aquisição desse equipamento, e com todos esses dados em mãos, então, eles foram transmitidos à matriz como parte da solicitação de investimento. Então, a matriz já analisou esses dados e deu um retorno positivo para a agroindústria, dizendo que sim, vai ser comprada essa máquina, e também disponibilizou um valor a mais para realizar melhorias no setor.
Então, já entrando na parte de conclusão, os objetivos específicos que nós tínhamos foram todos concluídos, que seriam listar os dados das máquinas com maior índice de paradas não programadas, calcular os indicadores e propor melhorias utilizando princípios da MCC. Consequentemente, alcançando os objetivos específicos, conseguimos alcançar o objetivo geral, que seria a elaboração de propostas de PCM utilizando a metodologia da manutenção centrada em confiabilidade, visando a redução de paradas não programadas e aumento da disponibilidade das máquinas e equipamentos. Por mais que tenhamos concluído todos os objetivos, eu acho que o principal ganho que nós tivemos com esse projeto no departamento de manutenção foi a alteração da visão crítica que tínhamos no setor. Então, foi quebrado o paradigma que a manutenção ela serve apenas para consertar o que já está quebrado. A manutenção vai muito além disso. Ela precisa acompanhar os gastos, precisa acompanhar os indicadores, precisa acompanhar as máquinas de perto. E com isso, a metodologia da manutenção centrada em confiabilidade apresentou diversas vantagens, justamente como o aumento da confiabilidade, extensão de vida útil dos itens, tomada de decisão baseada em dados, maior segurança e aprimoramento contínuo dos processos. Como sugestão para trabalhos futuros, então, foi proposto a realizar a análise aprofundada dos custos operacionais e de manutenção do novo item, investigação de estratégias adicionais de melhoria da eficiência operacional de outros setores da agroindústria que possam contribuir para a redução dos tempos de inatividade e também dos custos de manutenção, e estudos de casos similares em outras unidades da agroindústria para identificar oportunidades de otimização em diferentes contextos operacionais. Essas foram as referências utilizadas em todo o trabalho. Seria isso. Obrigado pela atenção de todos. Isso aí, Matheus, muito bom, obrigado. Eu acho que a gente pode começar com os comentários da professora Vanessa, pode ser, professora? Eu vou pedir licença só para reposicionar aqui a câmera para a gente poder vê-los, né, enquanto falam. Posso ligar as luzes agora? Professora, fique à vontade. Então, primeiro, agradecer o convite por participar desse programa, parabenizar pelo trabalho mais uma vez, como falei já desde o TCC1, trabalho excelente, muito bem escrito, né? E muito bem apresentado também, né, para entrar. Então, vou ser bem breve, na verdade, porque não tem quase nada para falar. É muito bom. Na sua metodologia, aí só tem duas coisas para corrigir, mas aí você viu que é só um espacinho, uma coisa bem. Ainda por cima é isso, um trabalho muito bem escrito, praticamente nada, zerado de tudo mais. Quando você fala que fez os relatórios dos setores, de recepção, candura, abate, escaldagem, você faz uma série de setores. São todos os setores da agroindústria ou ficou faltando algum? Ficou alguns que são setores de apoio, né, que eles não entraram, porque o objetivo era analisar a produção. Aí, de repente, talvez só esclarecer isso, né, que esses são os setores principais, os setores de apoio foram os que não foram verificados. Acho que foi só vendo isso. E aí, por uma curiosidade, né, que você apresentou agora, fui fazendo aqui os cálculos, da questão da depreciação da máquina. É só mesmo, aí eu acho que é mais projeto, pegar e dividir pela quantidade, pela vida útil? Sim, ela deve estar sendo uma máquina, até 10 anos ela pega o valor da máquina e diz quanto é. Confiança faz um cálculo um pouquinho diferente. Não dá, tem gente que tira os 33%, é aquilo que acontece. Como deve ser uma multinacional, ela está louca para depreciar totalmente, e aí o imposto de renda diz que pode ser 5% ao ano. Perdão, 7% ao ano. Então eles vão honrar o que eles vão puder. Então se eles conseguirem se eles colocarem uma outra máquina para dar manutenção de 20 libras, atirem-se nisso aqui, mais o valor dela vai dar 40 mil, mais 50 mil no ano. Então a máquina já está valendo 350 no primeiro ano. Eles vão colocar 100 dólares, 7%. 400 mil vezes 7%,
7, 14, 21. Cara, engenharia, não sabe fazer uma conta aí. 17 é 128? Não é 28, né? Queria que eu não tenho calculadora, não só. 400 mil vezes ponto 27. Ah, 27. 108 mil. Não, 27, perdão, ponto 007. 007. Tira 27? Aí, 28 mil por mês para depressão. Então eles vão depreciar o que eles podem ver. Por que eu coloco que isso que está certo? Uma empresa assim, antes ela dá imposto para o governo, ela pagar imposto dizer que teve lucro, né? Ela coloca uma depreciação como se fosse o lucro que está dentro. E aí ela não dá dinheiro para o governo, né? Ela não bota como prejuízo, ó, depreciação de 23 mil. Quer dizer que está saindo 23 mil, mas está ficando entre ela. O grande problema é que as empresas não fazem isso. Aí tem empresa que tem lá no carro 50 mil. Cara, tem que botar uma depressão de 7%, um carro sem, tipo, dá 3.500 reais por mês, vai colocar como depreciação. E é bem claro fazer isso. Só que o grande problema é assim, ó, empresas quando começam a ter contabilidade, começam a ter uma organização um pouquinho mais organizada, aí ela começa a ter um sistema assim. Mas ó, se perguntarem para mim, quantas empresas têm isso em Xanxerê, dá para colocar nos dedos. É uma coisa bem tipo, é o detalhe, quantos anos tem a tua empresa? Trabalho. Quantos sócios tem? Entende? Quantas pessoas estão querendo ver se aquilo está dando resultado na volta ali, tu consegue ver, né? E eu acho que é aberto para os sócios isso, né? Sim. E vocês pretendem trocar? Equipamento? É. Sim, ele já foi solicitado o investimento e foi aprovado. Então, já tem uma aplicação do seu trabalho na prática. Então, é isso. Muito obrigada aí. Parabéns mais uma vez. Eu só mesmo nada em relação a essa questão da depreciação. Parabéns. Bom, Matheus, parabéns pelo ótimo conhecimento nessa área aí. Eu acho fabuloso de trocar gestão, né? Na área de engenharia, eu sempre falo que a gente peca muito, né? A gente é muito técnico e pouco gestor prático, né? Então, tipo assim, é bom quando a gente entra num departamento, e eu digo, pode ser um departamento pequeno lá, um departamento de macharia, mas quando tu entra lá tem um engenheiro, um cara que vive aquilo lá, sabe? Um cara que ama o que faz. Então, tipo assim, eu sempre comentei quando eu te vi aqui no início, que eu abraço, Matheus, não veio falar comigo, alguma coisa, né? Aí tu acha que estava fazendo aula com o Luiz, manutenção, eu disse, cara, segue, se tu trabalha, não concorda não? Tem um professor lá, eu falei, por que não seguir? Eu não sei o que eu pedi pra ti, né? Eu não sei o que eu dado emprego, né? Ele disse, não. Então, tipo, essa é a parte boa da engenharia. A engenharia não é só projetar, não é só executar, não é só projetar. O grande problema hoje está na execução. É pegar uma pequena área da engenharia e fazer ela ser engenharia. É saber fazer uma planilha, é saber fazer uma tabela. E hoje o Luiz também vai concordar comigo. A única observação que eu faria seria uma sugestão, não para o teu TCC, porque o TCC foi 10. Agora, eu faria para a empresa, porque a empresa queria, né, ter os resultados ou não, eu ficava pensando assim, como tu vai gerar o histórico, que era o meu medo, né? Aí quando ele me disse que deu, quantas foram, né? 671 linhas. Daí eu pensei comigo, linha, né? Aí eu pensei comigo, bom, aí ele já me veio com tudo aquilo lá, porque eu achei que ele ia ter que captar umas coisas, tipo, extrair vários documentos, linha por linha. E eu achava que eu ia gastar uns 60% nesse tempo aqui, né? Tu gastou quanto tempo aqui? Mas foi para filtrar. Sim, mas não deu 10 horas, né? Não deu nada, né? Aí, tipo assim, eu acharia interessante. Hoje, o que eu mudaria se fosse o teu TCC? Identificar o maior setor com horas de máquina parada. Eu não identificaria. Tu imagina tu entregar para a empresa, faz isso para ti, ó. Departamento tal, máquina tal, departamento tal, departamento tal, departamento tal. Tu imagina tu levar para o teu superior.
Hein, Luiz, não concorda? Não é isso que eles querem. Eles, de repente tem uma máquina só, concorda? Mas de repente está lá no serviço, continua. Não precisa tirar, TCC, tira tudo, bota lá. Tipo, qual é o primeiro setor lá? Era o EXD, ou depois vinha o quê? Abate, não sei o quê. Tu já imaginou? Faz uma brincadeira lá. Deixa o teu chefe, vai fazer uma coisa. Imagina tu fazer eles e levar para os. Tipo, quantos departamentos eram? Acho que é 15, 16, que era uma lista enorme. E para cada um tu levar os gargalos para os caras. Tu acha que eles vão gostar ou não? Tu acha que eles não vão discutir? Ah, só analisou nos últimos 6 meses. Ele tem os custos que está saindo. Aí vai ter 30, 40 máquinas. Tipo assim, ó, eu tenho certeza que o gargalo aqui da empilhadeira, ele já sabia, não? Sim. E aí, tipo assim, quer dizer que provou. Então, tipo, essa é a parte boa da engenharia, tu provar que algo não está funcionando. E aí eu disse para ti, cara, quer subir numa empresa, não tem indicação, tu tem que superar o que os outros não conseguem fazer. Tu tem que ter humildade e dizer, sei, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu sei fazer isso que vai dar resultado disso que vai chegar a isso. Tem pessoas que vão cortando o caminho, entendeu? Eu sempre digo, o gato que pula muito, ele não chega muito longe. Então tu tem que fazer o quê? Se concentrar. No meu ponto de vista, tipo assim, sugestão minha agora, cara, nem demora 6 meses para fazer isso. Monta um PowerPointzinho, de repente tira o BIFs, bota como se fosse coisa da tua empresa e tu entrega. Cara, eu te garanto que assim, ó, que quando ele vai olhar para lá, ele vai dizer assim, ó, cara, ele tem informação para o teu superior? Não ainda. Então, tipo assim, é uma coisa assim, um dia ele vai sair dali e vai dizer, ó, o Matheus lá aqui, cara, o cara vai estar aqui. É que vai xingar, é diretor de 10 anos, né? Mas, tipo assim, ó, vai galgando, tu vai conhecendo os detalhes da própria empresa. E aí eu pergunto para ti agora, Matheus, se tu fosse olhar esse TCC aqui, qual é a parte que mais chamou a atenção dele para ti? Para mim? Seria a conclusão. Então, tipo assim, não, o detalhe que mais chamou a atenção quando você estava fazendo, assim, ó, a parte assim, ó, olha esse índice aqui, você estava, não sei o quê. Para mim foi o gasto de manutenção da empreiteira, né? Que ela apresentava um número muito baixo, e aí qual que era a solução? Não, vou gastar mais para consertar, vou gastar mais. E aí a diferença da M772, exemplo, dá mais de 60 mil de diferença de uma máquina para outra. Elas têm a mesma idade, tudo igual. Números piores e gasto de manutenção. É isso que eu te perguntar agora. Só que não seria uma. Vou viajar agora, não vai estar no teu TCC. Só que não seria uma máquina programática? Não sei se isso aí, Luiz. Olha só, professor. Eles são do mesmo ano. É. Pode assim, fazendo um produto em série, né, você está trabalhando sempre com tolerâncias, né? Então, por mais que você tente fazer, né, aquele lote de peças, todos com a mesma dimensão geométrica, com o mesmo acabamento, a gente tem a tolerância porque nunca a primeira peça vai sair igual à segunda. E a primeira, em comparação com a milésima, também não vai ser igual. A gente sabe por causa do desgaste da ferramenta que aconteceu em uma peça, microscopicamente já vai dar diferença, né, dimensional na segunda. Na segunda já. Então a gente trabalha com tolerância. Quando a gente trabalha com muitas tolerâncias, numa montagem mecânica, você tem tolerância máxima, você tem os limites, né, máximo e mínimo. Se você pega e monta um equipamento todo com peças que estão na tolerância máxima, esse equipamento vai ser diferente de um outro que você pega todos na tolerância mínima. Então, pode nem ser que seja um erro de projeto, porque as duas máquinas são do mesmo ano. Mas só de usar, né? Ou do mesmo lote, enfim, do mesmo modelo ali. Mas o que eu quero falar para ti é que é possível, né, que aconteça de uma máquina sair melhor do que a outra, né? Então, descobrir como que essa máquina ficou pior do que a outra, né, pelo tempo, pode ser também por causa do uso, né,
essa daqui foi mais tempo usada do que a outra, ou o operador que estava, né, com este equipamento trabalhava de um jeito diferente do operador do outro equipamento. Então, são muitas variáveis, professor. Para descobrir isso daí, talvez nem vale a pena, né? Porque eu presenciei uma coisa incrível, né? Eu morava nos Estados Unidos e aprendi com um senhor lá como ele tratava as ferramentas dele, né? Ferramenta, para nós aqui, é uma coisa caríssima, para eles é muito barato. Então, ele pegava, terminava o serviço dele, ia para outro, ele pegava assim, as ferramentas todas, né? E jogava assim dentro do carro dele e corria para o outro serviço. Aí, aquilo me incomodava um pouco, né? Ele estava aqui trabalhando, ele jogava assim a furadeira no chão e já fazia, e ele fazia muito rápido, fazia bem feito. Mas as ferramentas sofriam por causa disso, né? Eu falava, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não trata bem das ferramentas? Como que funciona isso, né? Você não tem medo dela quebrar e tal? Eu falava, Luiz, é o seguinte, a ferramenta, ela me serve, eu não sirvo a ela. E ela tem o tempo de vida útil dela. Assim como o meu carro é uma ferramenta para mim. Então, esse carro ele tem que se pagar ele tem as contas bem certinhas na cabeça dele, ele tem que se pagar em 6 meses e em 5 anos eu já tenho que trocar de carro, ou em 3 anos, enfim, ele tinha tudo bem marcadinho na cabeça dele, é uma ferramenta, e aí quando chegar em 3 anos eu dou o meu carro para uma outra pessoa. E lá nos Estados Unidos eles têm essa cultura de dar carros para outras pessoas, né? Porque ele já me serviu o suficiente, agora eu vou presentear outra pessoa e comprar uma nova ferramenta. Então é assim. E esse pensamento é muito diferente do nosso, né? Então quando eu vejo, né, uma máquina dessa daí sendo usada tanto tempo, né, e já apresentando ali, ela já estava... ela não precisava, se ela fosse uma pessoa, ela estaria assim, ela sai da UTI e entra na UTI, ela não está nem doente, ela está quase morrendo já, né? Na verdade, ela foi ressuscitada algumas vezes. Pelas horas aí, eu estava falando, tem uma empilhadeira que é 5 horas, não, quase 6 horas, cara. Mas isso daí, o que é? Uma filosofia industrial, né? Nós aqui temos uma cultura brasileira, e essa cultura, ela entra na cultura da empresa, né? Então, se fosse em outro lugar, essa empilhadeira já teria sido substituída há muito tempo. O que me deixa feliz, né, é que com os argumentos do Matheus, ele conseguiu fazer o pessoal falar, não, isso daqui está errado mesmo, vamos substituir na hora, né? Então, essa é a minha visão a respeito, né? Mesmo comparando a número 1 com a número 2, e são muitas variáveis, professor. Eu não sei te explicar, mas eu sei te explicar mais, assim, macroscopicamente, né, quais são as variáveis possíveis. E não dá para identificar, assim, num trabalho desse, e também eu não gastaria tempo com isso. Eu acho que não vale a pena, né? Gastar tempo numa ferramenta que tem que me servir, não eu servir a ela, né? Bom, para concluir, então, parabéns, Matheus. Eu ia só fazer uma analogia, eu estou com o número na cabeça aí, quando eu li, comecei a ler. Eu achei que uma empilhadeira custasse uns 350 mil. Então ela tem que ficar lá mais umas 55 horas para ela ir embora lá, para ela se pagar, entendeu? Coitada, se a empresa fica louca, tá? Não, mas parabéns. E cumpra lá os teus 55 da maquininha lá, bem bonitinha lá, aquela. Lá mais uns dias, vai umas 2 vezes por dia até lá. Obrigado. Professor Luiz, contigo. Então, primeiro, né, Matheus, queria agradecer esse tempo que a gente passou aí conversando, né, e tudo foi muito bom, né, esse trabalho que a gente fez juntos. O professor Júlio comentava, quando ele via, assim, um trabalho ou um grupo fazendo um trabalho como esse daqui, ele costumava dizer assim, eu trabalharia com esta equipe, né? Eu trabalharia com o Matheus. Então, assim, eu teria muito prazer de trabalhar contigo, né? Se eu tivesse numa posição onde eu precisasse de uma ajuda, né, de alguém confiável, eu te chamaria, Matheus. Então, é isso que eu, parafraseando, né, o colega
julho eu faria isso, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho, foi um prazer trabalhar contigo, né? E olhando os slides ali, talvez alguém que esteja assistindo olhe e fala assim, caramba, esse trabalho parece bem simples, né? E ele parece mesmo, ele parece simples, né? Depois que está tudo arrumadinho, mas ele parece simples porque eu acho que o trabalho foi bem organizado. Porque o que ele tinha era um monte de papel, né? Entre aspas, né? Um monte de relatório que estava sendo subjugado, né? Ou qual seria a palavra melhor assim? Ele não tinha o devido valor lá dentro, né? Eram só dados, mas esses dados precisavam ser conhecidos, né? E comparados, classificados, e foi isso que você fez, né, Matheus? Então, achei muito legal na sua apresentação, né? Que tem pouco texto, muita figura para você poder, né, explicar, analisar aí o que você fez no trabalho, né, pra gente. E a figura, ela fala muito mais, né, uma tabela fala muito mais do que textos aí que não teriam a mesma eficácia, né? E um comentário que sobre o seu trabalho, que lá no final você mostra os objetivos específicos de novo. E eu deixo, né, as pessoas que estão fazendo trabalho comigo assim, bem marcadinho na cabeça dele, como que é a organização do trabalho científico, né? E você vai ter que sempre amarrar, né, o seu objetivo específico lá no final com os resultados e responder essas perguntas. Então, você trazendo de novo ali no final, mostra para nós todos, né, que na sua cabeça existe agora um sistema, né? Você criou mesmo um sistema com metodologia científica de qualidade para você fazer outros trabalhos, né? Então, com qualidade mesmo. E ali eu vejo, né, quando você fala ali no final que dos ganhos você aponta primeiro uma visão crítica, eu vejo também nesse trabalho que o resultado, né, quando ele falou ali, o professor te perguntou, você falou que era a conclusão e ele queria uma resposta um pouco mais qualificada, né? Na verdade, você escreveu ali e falou pra gente que era a visão crítica, e quando você falou aquilo ali também, né, continuou explicando que a indústria, ela reconhece, né, e o professor e a professora falaram isso também, que a indústria começa a reconhecer uma manutenção que está voltada, né, para auxiliar e para melhorar os ativos da empresa, né, e não aquela visão arcaica, né, de que a manutenção tem que ir lá corrigir um problema, né, de uma manutenção corretiva não planejada, né. Então, a nossa região, a gente sabe, né, que tem dificuldades por causa de talvez um isolamento geográfico mesmo, né, de que a gente tem ainda, né, uma visão da indústria europeia do século passado, porque são imigrantes que vieram de lá com muito conhecimento, mas que por causa dessa, talvez, eu estou só supondo, né, só para talvez pensar a respeito, talvez por isso a gente tenha pensamentos assim na indústria local da nossa região aqui tão difíceis, né, de serem rompidos. E um trabalho desse daqui, argumentando direitinho por que eles têm que fazer a troca de um equipamento, né, é excelente para começar a mudar uma região, né. Então, são pequenos trabalhos assim que vão fazer com que todo o contexto possa ser mudado, né. E quando você fala ali de uma empilhadeira que deu problema, o seu trabalho inteiro quase que se resume ali no final e falar, tem uma empilhadeira dando problema, né? Mas não é isso. Você veio trazer um cenário atualizado daqueles dados que você tinha. E esse trabalho, então, o projeto é isso, tem começo e fim. Ele tem que ter o fim dele. E ele terminou com esta conclusão. Mas lá no final, eu ainda falei para o Matheus, Matheus, e a partir daqui, o que você vai fazer? Porque o trabalho acabou. Então, vamos começar a guardar esses dados novamente
e deixar eles guardados? Aí o Matheus falou para mim, não, professor, daqui a tanto tempo. Eu falei, então, planeje isso. Foi o que o professor Jean falou. Agora, o seu trabalho vai ser criar um método para que esses dados sejam periodicamente consultados e classificados, analisados, né? Perfeito, o que o professor falou ali, o professor Jean, né? Então, comentei contigo, faça um trabalho a cada, sei lá, 9 meses, 6 meses, 3 meses, vai comparando, né? Para ver qual é o período correto para a sua indústria. Qual seria o ideal para que você faça uma identificação, para que você não perca tempo nisso e para que também você não tenha dados atrasados de tal forma que você comece a perder dinheiro, como foi perdido muito dinheiro com um equipamento só, né? Então foi identificado esse, daqui a pouco identifica mais um e daqui a pouco você não identifica mais nenhum. Excelente, você está alcançando uma manutenção classe mundial, entende? Então, continue com esse trabalho, é a minha recomendação e mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho, merece uma salva de palmas. Gostaria de saber, né, se o Matheus tem algum comentário para a banca novamente, né, e se alguém, né, mesmo os colegas que vieram assistir, tem alguma pergunta para o Matheus, tenha vontade. Da minha parte, só agradecer então a presença de vocês, os comentários. Se tiver alguma dúvida. Se vocês não falarem no dele, ele não falando de vocês também, né? Sim, combinado? Isso é verdade. Então, Matheus, muito obrigado, né? E agora a gente vai entregar as nossas avaliações para... Vou tirar a fotinha antes, depois entregando, depois que as outras duas vezes esqueceram de tirar foto. Então tá. Bota na tua primeira, a última.